Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Agora é a hora da gente analisar aqui, Zinho, Pascoal, Zé Elias, falando aí sobre a final histórica que vai acontecer entre Palmeiras e Flamengo. O Flamengo se classificou, empatando com o Racing, já o Palmeiras virou pra cima da LDU, fez 4-0 e conseguiu a classificação. Vamos aqui analisar e ver o que a imprensa tá falando, essa repercussão dessa classificação do Palmeiras, classificação do Flamengo e a final histórica da Copa Libertadores da América. Chega mais daquela moral, deixa o seu like se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ative o sino das notificações, deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição, bora pras notícias do Flamengo. Então, e parabéns para o incomparável. Ele tá virado. O Palmeiras vai pegar o incomparável pela frente, que mostrou também... Muito obrigado. Que mostrou uma coisa que às vezes a torcida do Flamengo não se lembra, que o time também sabe se defender, sabe segurar, e isso foi muito importante. Então teremos uma final espetacular. Sabe épica. Se defender, se segurar, tudo, Zé Elias. Boa tarde. Que a LDU não soube fazer ontem à noite, né? Que jogar no mano a mano com esse Palmeiras, com tantas qualidades, tantas virtudes que o Pascoal acabou de enumerar. Boa tarde, Prihal, boa tarde, Pascoal, boa tarde, grande Rafa Marques, grande vovozinho, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu, assim, não é cantar, falar, eu não gosto de fazer isso, mas você é cantor no nosso eu grupo. Falei no comecinho, até que o dia que eu brinquei com o Pascoal, que o Pascoal falou, sai, zica e tal, eu falei, o Palmeiras ganha os 2 jogos, vai dar Palmeiras e Flamengo na final. Não tinha como. E aí, eu gosto muito dele, é meu amigo, amigão, assim, gosto bastante dele. Mas ele errou, né? O Thiago errou. O Thiago errou. O Thiago não pode jogar, se tem 3-0, você joga aberto de igual para igual com o Palmeiras. Ainda falei ontem aqui, nós estávamos falando, o Nicolete entrou, falou que a LDU não iria sentir o campo, que não seria problema e tal. Eu falei, vai sentir a velocidade do campo, vai sentir a dificuldade de jogar, porque o Palmeiras vai entrar num nível, numa rotação muito mais alta, porque precisa ganhar. E vai passar. Eu ainda achei, falei assim, se jogar fechadinho, 3-0 e vai para os pênaltis. Na minha cabeça era isso. Quando começou o jogo, deu 10 minutos, eu mandei no grupo. Eu falei assim, vai virar 3 e acabar 6. Porque ele jogou aberto, não teve... Eu até agora estou tentando entender o que o Thiago Nunes pensou. Não vou jogar de igual para igual com o Palmeiras. Primeiro, não tinha altitude. Não tinha altitude. Eu falei ontem aqui e repito, um time grande não joga 3 vezes, não faz um jogo ruim 3 vezes consecutivos. O Palmeiras havia jogado 2 jogos mais ou menos e iria atropelar a LDU. Jogou mal com a LDU e mais ou menos com o Cruzeiro. Sim, então, o terceiro jogo vai mudar, até porque tinham outros ingredientes necessários para uma virada como essa. O que ele sentiu? Os torcedores, como pensa o Pascoal, gostaram dessa possibilidade de revanche, Rafa? Boa tarde. Boa tarde, grande Prihal, Super Zé, teto abençoadozinho, mestre senhor Pascoal, fã de esporte conectado com a gente aqui dentro do Equipe F. Eu vou dizer uma coisa para vocês com toda sinceridade. Eu acho que uma coisa é o que a gente sente e outra coisa é o que a gente diz, né? E eu aprendi no futebol, na vida, que essas duas coisas elas podem caminhar com direcionamentos opostos. E parece tudo muito normal. É muito bacana esse discurso de que essa era a grande final esperada, né? A final entre o incomparável e o confiável, até pensando no produto, pensando no que seria melhor para a competição. Eu acho que todos nós, pachequismo à parte, por sermos brasileiros, gostaríamos muito de ver essa decisão que vai acontecer no próximo dia 9, lá em Lima, no Peru. Mas assim, intimamente, pensando em conquistar o tetracampeonato com a ótica rubro-negra, o torcedor do Flamengo queria pegar a LDU. É óbvio, essa história de que não vai ser bom pegar o Palmeiras, porque é a oportunidade da revanche de 2021, o Andrés Pereira agora está do outro lado, tem vários componentes envolvendo esse jogo, isso é tudo muito bacana no componente lúdico, no olhar romântico, empírico do futebol. Obrigado, porque no olhar prático, o torcedor quer mesmo pegar o time menos difícil. E com todo respeito à LDU e ao Thiago Nunes, que concordo com o Zé Elias, ontem errou na estratégia e na configuração da sua escalação. Eu imaginava uma LDU como ela veio, com uma linha de 5, mas com mais gente afeita à marcação e poucos jogadores leves. Tinha muita gente leve do meio para frente. Isso facilitou a ocupação territorial do Palmeiras, principalmente no primeiro tempo. E depois os gols acabaram sendo consequência de toda essa imposição. Então, assim,
respeitando o que o Thiago Nunes construiu, a verdade é que é uma diferença técnica bem considerável entre as duas equipes. E para o Flamengo é muito melhor, mas é muito melhor seria pegar a LDU do que enfrentar o Palmeiras nessa decisão. Ainda mais o momento que o Palmeiras atravessa. Até o dia 29 tem muita coisa para acontecer. Se a final fosse depois de amanhã, eu iria cometer uma impopularidade carioca aqui, viu, André Piau e companheiros. Eu diria, se o jogo fosse depois de amanhã, que o Palmeiras era o favorito na final da Libertadores. Como tem muita coisa pela frente até lá, eu vou ficar na minha. Como eu estou na minha, aqui em Vila Isabel, Zona Norte do Rio, a Vila de Noel, na Praça Barão de Drummond, atrás da câmera da dupla dinâmica composta pelo Guto Santana e pelo Wilberson Martins, tem a Avenida Barão de Drummond, que desemboca, termina no antigo Jardim Zoológico. E por que eu estou contando isso? Não é porque é verde, não. Estou contando isso porque foi este Jardim Zoológico, que era da propriedade do Barão de Drummond, o berço da criação do Jogo do Bicho. Mas essa é uma história para ser contada com mais detalhes em outro momento, Plihal. Nossa, o Rafa Marques, hein, Pascoal? Somebody Lovezinho também. Mas ele conta a história. Legal. Ele vai história do Rio de Janeiro. Um historiador ao nosso serviço. Isso é muito bom. A gente aprende. E agradeço muito esse carinho espontâneo dos amigos. Eu não mereço tanto. De verdade, não mereço tanto. Vamos esporte! Rapidíssimo. A tabela da 36ª rodada ainda não foi desmembrada, mas inicialmente os jogos estão marcados para os dias 29 e 30. Tudo indica que os jogos Grêmio e Palmeiras e Atlético e Flamengo sejam antecipados para terça-feira, dia 25. Isso porque as delegações de Palmeiras e Flamengo precisam estar em Lima. Aí é regulamento da Conmebol. Aí os jogos... Oi, pode falar. Do dia 23 vão ter que passar para o dia 22. Sim. Porque Flamengo e Palmeiras jogam no dia 19. E depois jogam no dia 23. Para poder fazer esse encaixe, como informou Pedro Ivo Almeida, e posicionar os últimos jogos das duas equipes numa antecipação da rodada, para que eles possam ir para Lima e seguir o protocolo da Conmebol, de chegar lá na terça-noite, na quarta-feira de manhã. Os jogos marcados para o dia 23 vão ter que ser remanejados para o dia 22. E se a CBF não fizer isso, o Campeonato Brasileiro não termina a tempo das semifinais da Copa do Brasil. Aí teremos uma cavalar nas últimas rodadas. E a última rodada precisa ser toda disputada no mesmo dia, no mesmo horário. Só para completar, as delegações têm que estar na cidade do jogo até meia-noite de quarta-feira. O jogo acontece no sábado, até no máximo 23h59, as delegações de Palmeiras e Flamengo vão ter que estar no Peru. Vamos falar, Oswaldo Pascoal, agora de um jogador que ontem fez as pazes com a torcida. Ele tem uma história riquíssima no Palmeiras. Falou, de 2019 para cá, só dá Brasil. A gente até tem uma tela para relembrar o nosso Foro Esporte de todas as finais de 19 para cá, com um detalhe, né? O Rio de Janeiro se fazendo sempre presente. Futebol carioca muito forte. Até na final em que a gente não teve nenhum carioca envolvido, esteve presente porque a final foi do Maracanã. Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos 2020. Olha lá, Flamengo e River Plate 2019, vitória do Flamengo por 2-1. 1-0 para o Palmeiras no bicampeonato da América do Palmeiras em 20, o primeiro título da América do Abel Ferreira. No ano seguinte, na verdade, essa de 20 foi disputada em 21, né? Na mesma temporada, o Palmeiras, em uma só temporada, o Palmeiras conquistou 2 vezes a Libertadores, a segunda batendo o Flamengo, esse jogo que o Zinho acabou de lembrar, em Montevidéu, em que realmente, no vigor, no físico, o Flamengo, o Palmeiras chegou muito mais inteiro no centenário e bateu o Flamengo por 2-1. No ano seguinte, deu o Flamengo batendo outro brasileiro, o Paranaense Atlético, em 23 no Maraca. Deu o Fluminense para cima do Boca Juniors, primeiro título da América do Tricolor das Laranjeiras. No ano passado também título inédito do Botafogo, numa final espetacular, outra brasileira contra o Atlético Mineiro, mesmo com 10 praticamente o tempo todo, batendo o Galo por 3-1. E agora a reedição de 21 entre Palmeiras e Flamengo. Só penso, aqui a gente falou dos cariocas, os rivais do Palmeiras, que ontem, acho que no apito final, vendo a festa do Palmeiras, bateu aquela ressaca grande. Aquela dor forte, aquela facada apunhalada no peito.
principalmente o São Paulo, Pascoal. Porque o São Paulo vangloriou-se durante muito tempo de ser o brasileiro que mandava na Libertadores. Não é mais assim. Os números do Palmeiras, no geral, superaram já os do São Paulo, mesmo ainda sem a gente ter o resultado da final do dia 29, porque o Palmeiras tem mais finais do que o São Paulo. Chegou na 7ª final, né? Isso. São Paulo e o Palmeiras dividiam 6 finais de Libertadores. E, claro, a realidade atual de cada um são antíteses. O Palmeiras, contudo, dando muito certo, porque trabalha muito bem, trabalha muito certo, e o São Paulo tudo dando errado porque trabalha muito mal, já não é de hoje, já há bastante tempo. A disparidade do Palmeiras para os rivais aqui de São Paulo é cada vez maior. São Paulo e Corinthians observam o Palmeiras hoje de luneta. Não é só São Paulo, não é só o Palmeiras, o Flamengo também, para os times do Rio. As mesmas são... Então, no Rio, o Botafogo foi campeão no ano passado, sim, o Fluminense 2 anos atrás. Eu sei, mas estou dizendo em termos de trabalho, né? Você está comparando em termos geral, de trabalho, de uma forma geral. De uma forma geral, em termos de organização, eu acho que Palmeiras e Flamengo são os grandes exemplos que nós temos aqui no futebol brasileiro. Real Madrid e Barcelona, Zé. Sim, eu estava vendo aqui, recebendo... A espanholização do futebol brasileiro. Mas eu não sei se foi um jornalista argentino ou não, mas eu recebi aqui que eles já estão começando, eles vão começar a comparar Flamengo e Palmeiras como Federer e Nadal. Né? Foi o Mariano Gloss da ESPN Argentina. Sim, então assim, E os sul-americanos estão já indo para a Libertadores como os tenistas na era Federer, Nadal, iam para as competições. Sim. Quando, na chave, encontravam um dos dois, aquele abraço. Antigamente nós tínhamos um futebol em que a qualidade muitas vezes decidia os jogos. Tranquilamente, se você pegar e buscar a história, aí você vai ver que sempre nós tivemos grandes craques, caras que decidiam os jogos, caras que, estava difícil, o cara colocava a bola debaixo do braço e saía. Com a evolução de tudo que está acontecendo no futebol, e aí o extracampo também, administração, gestão, suporte para os jogadores poderem se tornar, suporte ao mesmo tempo a pressão para que os jogadores se transformem em atletas profissionais, né? Preparação física, nutrição, tudo, ou seja, você tem que ter um departamento completo, porque senão na hora da decisão os pequenos detalhes eles podem decidir. E esses dois clubes... Pagar em dia também ajuda. Isso, e esses dois clubes, por isso que eu falei que são exemplos. Se você analisar, pelo menos eu converso com algumas pessoas, o CT, tanto de Palmeiras como do Flamengo, são espetaculares, são centros de treinamentos que não devem ir para nenhuma equipe do mundo, né? Pela estrutura, pela qualidade, pela capacidade. Os profissionais brasileiros são profissionais de excelência. A parte de preparação física, a parte de departamento médico, fisiologista, né? Nós temos isso. E aí o que acontece? O atleta precisa entender que ele precisa ter uma linha de conduta. Tem que ser profissional. Se ele for profissional, ele vai colher frutos. O treinador tem que ter a responsabilidade. Se você analisar, são dois times diferentes, com diferentes maneiras de administração. Um contrata jogadores prontos para justamente ter o título, para buscar títulos no presente, e o outro confia muito no trabalho do seu treinador, que fala, olha, eu preciso de jogadores com essas características. Na base, façam jogadores assim. Por quê? Porque irão me atender aqui. Você viu o que o Abel falou? Por favor, não vendam. Nós já vendemos tantos jogadores, não vendam mais o Alan, né? Por quê? Porque são trabalhos diferentes, mas com a finalidade igual. Organização, gestão e resultado. Né? Esses clubes eles vão permanecer durante muito tempo. Também acho. Muito tempo na frente. Porque, primeiro, o Flamengo tem uma torcida enorme que dá uma sustentação em termos de visibilidade, marketing e dinheiro e retorno, né, financeiro para o Flamengo. Depois, o Flamengo tem a habilidade de transformar isso em resultado. Aí é que tá. E o Palmeiras também. A torcida grande o Flamengo sempre teve. Sim, e o Palmeiras também, né? Só que de formas diferentes, por exemplo. O Palmeiras arrecadou 1,4 bi até setembro. O Palmeiras em 5 anos teve, e aí eu acho que aí é uma grande diferença que a gente consegue ver a qualidade, aí que eu te falei sobre, eu acabei de falar aqui sobre as maneiras diferentes de você administrar. A qualidade do Flamengo, né? A qualidade dos jogadores que chegam e resolvem, fizeram com que nós esquecêssemos quantos treinadores passaram pelo Flamengo nos últimos 5 anos. Uma pancada, mas os jogadores, né, e os títulos vieram com jogadores de qualidade, que nos momentos difíceis decidiram os jogos. Do Palmeiras, quantos nos últimos 5 anos? Só o Abel.
Quantos jogadores foram revelados? Quantos jogadores foram trazidos a... Nós estamos falando de ele, mas teve um zagueiro que saiu, né? O Vitor saiu. O Vitinho saiu. Tem outros... Então, assim, isso tudo, Plirra, faz com que esses clubes permaneçam. Eu tenho certeza, esses clubes irão permanecer na frente. Irão permanecer muitos e muitos anos na frente se os outros clubes não entenderem. O problema é que tanto o Flamengo como o Palmeiras tiveram um choque de gestão em um determinado momento. O Flamengo abriu mão de tudo e falou assim, vamos colocar a casa em ordem. E colocaram, e transformaram numa potência. Eu acho que o Palmeiras tem o antes e depois... Ambos não precisaram virar SAF. Antes e depois... observado. Antes e depois do Paulo Nobre. Para mim, a Leila faz uma gestão sensacional. O Gagliotti foi bem também, né? Gagliotti foi bem, mas para mim o principal responsável por toda essa mudança do Palmeiras e o cara que mudou a história do Palmeiras chama-se Paulo Nobre. Chama-se Paulo Nobre. O que ele fez no Palmeiras, eu acho que ele foi o grande responsável. O cara que pegou a quantidade de dinheiro... Peraí. Quantos presidentes nós vimos aí que pegam vamos pegar o dinheiro aqui, aí o dinheiro não usa lá, usa aqui e tal. Opa, peraí, e, sei lá, né, um banco vem aqui, quanto vai pagar de juros? Não, eu pego lá, vamos fazer um contratinho aqui e vamos tocar esse clube. Eu tive uma conversa, logo quando o Paulo Nobre saiu, com o Dimas. Né, o Dimas é um dos nossos editores aqui, uma pessoa sensacional, e é palmeirense roxo. Eu estou há 11 anos você tá vendo? Eu estou 11 anos na ESPN, eu nunca vi o Dimas sem uma peça de roupa, ou verde ou branca no corpo. É palmeirense ao extremo. E eu perguntei para ele quando o Paulo Nobre saiu. Eu falei, Dimas, o que vai acontecer agora? Ele falou assim, Zé, o Paulo Nobre deixou um mecanismo de administração que os outros presidentes precisam apenas segui-lo. Se seguirem essa forma de administração, o Palmeiras vai se transformar numa potência. E de fato aconteceu. Então, assim, muitos clubes precisam tirar as amarras, limpar conselheiros vitalícios, limpar uma série de coisas para poder correr atrás do Flamengo. Senão, sabe o que vai acontecer? Vai se transformar SAF, vai ficar devendo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e não vão conseguir chegar, porque o trabalho desses dois clubes é um trabalho muito sólido. Zé, o futebol é demais, né? Esse futebol é demais, né? Porque, assim, nos 2 últimos anos eles não chegaram na final. Mas assim, desde 2015, até a gente falou desse número outro dia, né, Tetra? Só em 2017 que nenhum dos dois conquistou pelo menos um título de expressão no futebol brasileiro. Quer dizer, em 10 anos, só em 17 que nem Flamengo, nem Palmeiras ganharam algo grande. Tetra, nos últimos 5 anos... criou-se uma rivalidade gigantesca de Palmeiras e Flamengo na era Abel Ferreira. Vamos dar uma olhadinha agora como são os números deste confronto. Olha, empates foram 6, vitórias do Palmeiras do Abel Ferreira 3 e o incomparável Flamengo venceu 7 partidas, portanto mais do que o dobro do Palmeiras do Abel. O jogo mais pesado foi a final da Libertadores de 21, vencido pelo Palmeiras. Isso dá uma equilibrada nas coisas, mas em números frios, números gerais, o Flamengo está na frente do Palmeiras do Abel Ferreira. Assim, a gente costuma aqui, o momento, vamos até no momento, né? Mas já há algum tempo, quando a gente começa a analisar jogador por jogador, posição por posição, número de opções dentro do elenco, a gente tem colocado, eu estou falando nós aqui, né? Mas assim, posso falar então individualmente e os companheiros falem depois. O Flamengo tem um elenco melhor. A gente brinca aqui, o Pascoal fala de incomparável, eu falo de confiável, mas friamente o Flamengo ainda é aquele time que tem um elenco melhor. O Palmeiras se organizou dentro desse ano. Saíram muitos jogadores e o Abel, a gente muito sempre destaca o Abel porque ele tem esse poder de remontar uma equipe. O Palmeiras é um novo time e consegue equilibrar.
esse time confiável, organizado taticamente, com variações táticas. O Abel muda sistema de jogo, muda peça, muda jogadores. O Felipe Luiz já mantém um mesmo padrão de jogo, uma mesma característica de jogo, porque aposta muito, é claro, nessa individualidade, mais jogadores com poder de decisão. Então, não tem tantas variações. Agora que está aí, botando mais jogadores no meio campo, o Carrascal, né, que para mim não é atacante, é meia atacante. Então, acho que está aí, ó, tem favorito para a grande final, tem tempo para chegar a essa grande final, mas eu falei nos bastidores, passando Palmeiras e Flamengo, nós vamos ter assunto para os programas, porque eles estão brigando pelo Brasileirão, mas porque a final do dia 29 vai estar na mente de todo mundo. Claro, todo mundo quer ganhar o Brasileirão, é importante, o Brasileirão é uma competição espetacular, eu já fui campeão algumas vezes, mas essa final, por ser Palmeiras e Flamengo, que nos últimos anos virou a grande rivalidade em todos os sentidos, dentro do campo e fora do campo, há pouco tempo o BAP e a Leila estavam aí das mídias sociais, cada um espetando o outro, puxando para o seu lado, briga daqui, briga dali. Aí o Boto entrou também nisso para falar, o diretor do Flamengo, aí o Anderson Barros também. Até nos bastidores há uma rivalidade. E assim, é pelo que esses caras construíram, pelo que os clubes construíram e pelo que os clubes, os treinadores e jogadores que estão nesse momento também brigam por tudo. Então essa final ficou gigantesca. Para mim, nesse momento, mesmo com a vitória do Palmeiras, que foi assim espetacular, uma virada histórica, épica, incrível, uma noite mágica, essa enquete está dando o Palmeiras porque está muito recente essa virada. Todo mundo estava meio que achando que o Palmeiras estaria fora. Mas eu friamente, acho que não dá para você cravar, não. Falar assim, esse é o grande favorito. Primeiro que tem muito tempo até chegar lá. E pelo que eu vejo dos dois times, esses times, muita coisa pode acontecer até essa grande final. Mas hoje, se fosse o jogo hoje, eu não tinha capacidade de falar assim, esse é o grande favorito, porque é um jogo único num campo neutro. Não tem nem essa coisa de, decisão é em casa. Não tem isso. É muito parelho mesmo. E, claro, um mês no futebol é muito tempo, é mais do que os 90 minutos no Allianz Parque, Pascoal. É verdade. Fora Esporte, rápido. É isso aí, nação. Vai ser a final do século, a final histórica entre Palmeiras e Flamengo. Quem será o campeão? Já faz o seguinte, já põe nos comentários aí, já coloca aí, escreve aí, deixa registrado, porque eu vou dizer pra você, meus amigos, ainda tem muitos jogos pela frente, né, pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo joga amanhã contra o Sport, 9 horas da noite. O Flamengo precisa da vitória para continuar firme na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, que é contra o Palmeiras, né? Então tem muita história para contar até a final da Libertadores, será no dia 29 de novembro. Vamos ver o que vai acontecer, nação? Não se esqueçam, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Fica ligado, assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.